Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Eu estava meditando no livro de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. E eu pensei em algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. No texto em questão está escrito o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco na sua ressurreição. Essa palavra específica, ela é citada por Pedro, porque ele tem a brilhante ideia de colocar alguém na vaga que ficou por ocasião da morte de Judas Iscariotes. E todos nós sabemos que Judas, ele traiu a Jesus e após essa traição, ele foi tomado de remorso, ele tentou devolver, né, o dinheiro que ele havia recebido por esse serviço, né, por essa traição, e ele acaba se enforcando. Então, houve uma vaga, né, surgiu ali uma lacuna naquela composição dos apóstolos, que eram 12. E Pedro, ele tem essa brilhante ideia: vamos colocar alguém no lugar de Judas. E esse texto ele fala justamente sobre os requisitos que essa pessoa precisaria ter para poder ocupar essa posição. E aí ele começa a falar: olha, ter acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João e ter visto a ascensão dele aos céus. E quando eu li isso, eu comecei a pensar: caramba, Judas, ele participou do ministério de Jesus e ainda assim ele foi capaz de traí-lo. Judas, ele presenciou ou ouviu falar de diversas experiências, porque Jesus, ele andou sobre as águas, ele curou a filha de Jairo, né, ressuscitou a filha de Jairo, curou pessoas que nasceram deficientes, curou pessoas que adquiriram doenças ao longo da vida e estavam até mesmo desenganadas, né, pela medicina da época, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Então, Judas, ele viveu muitas experiências com Jesus, mas essas experiências, elas não foram suficientes para transformá-lo a ponto de impedi-lo de cometer essa traição contra Jesus. Então eu percebo que as experiências que nós temos, ela não substitui a intimidade que podemos alcançar com o nosso Deus. Existem várias pessoas que buscam, ou melhor, que andam com Jesus assim como Judas andou. Judas, ele caminhou com Jesus, ele ouviu as histórias de Jesus, ele sentou à mesa com Jesus, em algumas situações dividiu ou dormiu debaixo do mesmo teto, mas uma coisa que ele não fez foi nutrir um relacionamento íntimo com Jesus. E quando a gente conhece alguém, quando a gente entende aquilo que a pessoa está pensando, aquilo que a pessoa quer, né, existem pessoas que dizem o seguinte: amigos, e a gente tem falado muito isso na nossa igreja, amigos, eles ouvem amigos, eles dão atenção, eles se importam com o que um amigo está pensando. E se Judas, ele verdadeiramente tivesse se aproximado de Jesus e se tornado amigo de Jesus, ele conheceria a Jesus e saberia o que Jesus estava fazendo, qual era o propósito da vida de Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele haveria sim de morrer para ressuscitar ao terceiro dia, era um plano de Deus. Mas Judas, ele tinha a oportunidade de ter a sua vida transformada. A situação, ela aconteceria de qualquer maneira, mas poderia ser através da vida de outra pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala o seguinte: Jesus, ele diz que o diabo havia pedido para cirandar com Pedro. E Jesus, ele não fala que pediu para Deus livrar isso, ou melhor, livrar Pedro daquela situação. Ele diz
que ele orou por Pedro para que Pedro não desfalecesse com a sua fé. Ou seja, qualquer um daqueles que estavam andando com Jesus estava sujeito a passar por aquela situação que Judas caiu. E eu entendo que Judas, ele caiu nessa situação justamente pelo fato de não ter assumido esta intimidade ou ter tido esse verdadeiro encontro com Jesus. E o que eu quero dizer? O que fica de lição para nós? Que não importa o quão grandes foram as experiências que nós tivemos, se nós não tivermos intimidade com Jesus, se nós não tivermos uma interação real com Cristo, nossas vidas elas não serão transformadas. Então que nós não sejamos um Judas do século 21, alguém que está disposto a vender a nossa salvação, a trocar a nossa salvação por poucas moedas, porque foi exatamente o que aconteceu com Judas. Um homem que andou com Cristo, que teve a oportunidade de ter a sua vida transformada, ele teve um triste fim, porque ele estava andando apenas com Jesus, mas não buscou conhecê-lo verdadeiramente. Que a gente busque este conhecimento de Cristo, e assim como temos falado na nossa igreja, que busquemos relacionamentos contagiantes. Então que o nosso relacionamento com Cristo seja contagiante, que Ele nos contagie, que Ele nos transforme e que a nossa vida seja para a glória de Deus.